Olá, graças e paz. Eu gostaria de compartilhar uma passagem com os irmãos que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 16 e 17. São dois capítulos que vão narrar desde a chamada de Davi até o momento a qual ele luta com um gigante chamado Golias. Davi era um menino ainda quando ele foi ungido pelo profeta Samuel. Se encontra aqui no capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então nós vemos que Davi, eu li apenas um versículo, mas se nós olharmos o contexto, o rei Saul havia pecado e o Senhor havia o desprezado, e o Senhor queria um novo rei. Então ele manda o profeta Samuel até onde morava Davi, e ele fala assim: olha, vamos escolher um novo rei ali. Mas só que ele não tinha revelado ainda para Samuel quem seria o novo rei. E quando ele chega ali, o Jessé começa a apresentar os seus filhos, e vai passando de um a um. Eram 7 filhos que foram passando ali. E Samuel, quando viu o primeiro, falou: certamente é esse. E Deus falou para ele: Samuel, você olha a aparência, mas eu sondo o coração. Esse eu rejeitei. E foi passando o segundo, o terceiro, e o profeta Samuel: mas nem esse. Até que passaram todos. O profeta Samuel pergunta assim para Jessé: acabaram os seus filhos? Ele fala assim, e Jessé responde: não, falta o menor que está cuidando das ovelhas. Então, o que eu enxergo aqui nesses primeiros versículos? Jessé, ele não achou que seria importante a presença de Davi ali junto ao profeta da nação. Ele não enxergou que Davi era tão importante para estar ali. Ou seja, o pai não enxergou que ele não fazia diferença ele estar ali. Ele falou: Davi, pode continuar cuidando das ovelhas ali, que eu vou levar os seus irmãos. O pai não enxergou nada nele. Depois nós vemos 1 Samuel, no capítulo 17, aqui no versículo 28, quando estourou-se uma guerra ali entre o exército contra os filisteus e o povo hebreu. E eles estavam ali paralisados já há 40 dias, porque levantava-se um gigante ali chamado Golias, e o gigante desafiava: olha, me dá um homem para lutar comigo. Se vocês vencerem, nós vamos ser seus escravos. Mas se nós vencermos, vocês vão ser nosso escravo. Mas por 40 dias ele desafiava e ninguém tinha coragem de lutar. Até que Deus começa a mover e ele manda Davi ali. Davi era um pastor ainda. E ele chega ali, ele escuta aqueles insultos e fica indignado e fala: quem que é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? E então ele ouve, o seu irmão ouve ele falando isso e fala assim no versículo 28. E ouvindo Eliabe, o irmão mais velho de Davi, falar com aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então nós vemos aqui que, primeiro nós vemos que o pai não enxergou que Davi era importante para estar ali. Agora o irmão mais velho, geralmente o irmão mais velho é referência para o caçula. Geralmente os mais novos imitam os mais velhos. Mas o mais velho, quando ouviu Davi conversando ali com os outros soldados e viu que Davi estava interessado em lutar contra o gigante, o irmão dele aqui, Eliabe, ele fica irado e fala para Davi: por que você deixou aquelas poucas ovelhas? Falando para ele: você é um pastorzinho, deixou aquelas poucas ovelhas e veio aqui para ver a guerra. Bem conheça a maldade do seu coração. Ele não enxergou nada em Davi também. O pai não enxergou nada, o irmão mais velho não enxergou nada. E Davi ainda continuou. Davi não parou. Davi falou: o que eu fiz demais? E seguiu, ignorou aquela afronta. E depois nós vemos 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 33, nós vemos que eles pegaram Davi e colocaram para conversar com o rei, porque o rei estava precisando de alguém para lutar com aquele gigante. E Davi falou: eis-me aqui, eu vou lutar com aquele gigante. Então nós vemos no versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele o teu servo irá à peleja contra o filisteu. Porém Saul disse: contra esses filisteus não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda é moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então o rei olhou para a aparência de Davi, era um jovem ruivo,
novo ainda, talvez seus 14, 15, 16 anos. Falou, não, você não pode lutar com ele não. O que você tem de idade é tem de experiência de guerra. O rei não enxergou nada nele também. Falou, não, você não pode não, não tem condições. Então Davi começou a falar com ele. Olha, rei, eu tenho experiência com Deus. Eu apacentava ovelhas e apareceu ali um leão, um urso, e eu espantei eles. Eu os matei. Davi tinha experiência com Deus. O rei também não acredita nele. O pai não enxergou nada nele. O irmão não enxergou nada nele. O rei não enxergou nada nele. E eu te pergunto, Davi parou? Não, ele continuou seguindo. Porque ele sabia que ele era ungido de Deus, que Deus tinha chamado na vida dele. Quem sabe você tem ouvido palavras de pessoas que têm te ferido, te machucado. Quem sabe te falaram que você não é ninguém. Quem sabe falar para você que não vai dar certo, que seus sonhos não vão dar certo, não vão dar em nada. Tentaram te parar. Mas se você tem certeza que Deus é com você e que que foi o Senhor que te chamou, então continue marchando. Continue crendo. E um outro versículo aqui, 1 Samuel, também no capítulo 17, no versículo 42. Nós vamos ver aqui que então o rei concordou de Davi lutar com aquele gigante. Mas olha quando Davi foi enfrentar o gigante. Olha o que o gigante fala para ele. E olhando o filisteu, o gigante Golias, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Então agora, quando Davi estava agora frente a frente para lutar com aquele gigante, o gigante olha bem para ele e o despreza, porque ele tinha um gentil aspecto, era ruivo, era um jovem bonito, não era um guerreiro, era um pastor. Ninguém acreditava em Davi. O pai não acreditava, o irmão não acreditava, o rei não acreditava, o gigante não acreditava. E o que Davi fez? Davi continuou o seu percurso, porque ele sabia que ele era ungido de Deus. O que eu quero que você enxergue nisso, mesmo que as pessoas não acreditem no seu sonho, não importa. O importante é que Deus acredita em você. O importante é que o Senhor está com você na peleja. Acredite nos seus sonhos, acredite em Deus, acredite no que Deus diz a seu respeito. Se o Senhor falou que você pode, que o Senhor falou que você vai conseguir, siga marchando, porque é Deus quem abre o mar, é o Senhor quem derruba um gigante. Davi não parou. E você vai parar? Um outro princípio aqui. Verifique se há promessas do rei para você. Verifique se há promessa se você vencer o gigante. Nós temos que vencer, nós temos que lutar contra o gigante, mas nós vemos aqui que Davi não lutou à toa com aquele gigante. Havia uma promessa. Em 1 Samuel capítulo 17, nós vemos aqui no versículo 25, diz assim: e dizia os homens de Israel, viste aquele homem, o gigante Golias, que subiu, pois subiu para afrontar Israel, há de ser, pois o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grande riqueza, e lhe dará sua filha, e fará isento de imposto a casa de seu pai. Então havia uma promessa aqui: se Davi vencesse aquele gigante, o que aconteceria? Ele iria receber um prêmio em riqueza, ele iria casar com a filha do rei, e a família de Davi não iria mais pagar impostos. Então havia uma recompensa se ele vencesse aquele gigante. Então nós temos que examinar a palavra, porque a palavra de Deus, ela também nos garante recompensa. Jesus falou ali em Apocalipse às igrejas, capítulo 3 e 4, ao que vencer, eu lhe farei coluna, ao que vencer, eu lhe darei um novo nome, ao que vencer, eu lhe darei direito que ele come da árvore, do fruto da vida. Nós temos promessas, se nós vencermos, não podemos parar, não podemos desistir. O Senhor está conosco, Ele não nos deixa. Ele falou, eis, estou convosco até a consumação dos séculos. Não pare, não fique desanimado. Mesmo que as notícias sejam ruins, mesmo que as chances sejam pequenas, mas você não pode olhar para a sua estatura. Você não luta com o gigante com a sua força. Você luta no nome do Senhor, o Senhor que está com você. E um outro princípio que eu vejo aqui: tenha coragem. Aliste para a batalha sem medo do inimigo. Tenha coragem. Não fica parado, não deixa o medo te paralisar. 1 Samuel 17:32 vai dizer isso. Diz assim: e Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo vai à peleja contra o filisteu. Davi falou assim,
Fica tranquilo, já faz 40 dias que está desafiando e ninguém quer lutar. Pode deixar que eu vou lutar, eu vou. Davi mostrou ali ter coragem, tanto que o rei ficou surpreso, mas olhou para a aparência dele. Ele pensou que Davi ia lutar com a força dele. Não, nós não lutamos na nossa força, não é na nossa sabedoria, não é no nosso conhecimento. É Deus que nos dá sabedoria, é Ele que nos dá força, é Ele que abre as portas, é Ele que nos garante vitória. Mas tenha coragem, não seja paralisado pelo medo. Não seja paralisado pelo medo. Aquele exército era o exército do Deus vivo, mas ficou 40 dias paralisado ali com medo, porque olhava a estatura do gigante, em vez de olhar para o Deus que eles serviam. Para onde você tem olhado? Para o problema, para o gigante, para as ameaças? Olhe para Deus, olhe para a palavra de Deus, olhe para Jesus que está com você. Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos desistir. O Senhor falou para Josué por 3 vezes ali no capítulo 1, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, eu não te falei seja forte e corajoso. Nós temos que ser forte, ser corajoso, acreditar que o Senhor está conosco, continuar marchando e seguindo, crendo que Deus está ao nosso lado para nos garantir a vitória, crendo que o Senhor vai derrubar o gigante, crendo que o Senhor vai dar a vitória. Não fique paralisado pelo medo. Tantos exemplos existem na Bíblia de homens que ficaram parados pelo medo. Moisés mandou 12 espias para espiar a terra de Canaã e 10 voltaram ali paralisados pelo medo. Falou, olha, o povo que mora lá são gigantes e nós, aos olhos deles, somos como gafanhotos, nós vamos ser devorados por eles. O medo fez eles enxergar o povo como gigante, se sentiram como um gafanhoto. E quantas vezes o medo quer fazer isso conosco? Os problemas, as diversidades da vida quer nos oprimir e fazer com que nós nos sentimos pequenos. Nós não podemos ficar assim paralisados. Nós temos que crer que Deus está ao nosso lado para garantir a nossa vitória. Acreditar que o Senhor está conosco, marchando conosco, e Ele vai nos ajudar a derrubar qualquer problema, qualquer diversidade, porque é Ele que garante a vitória. É o Senhor que está contigo. Levanta a sua cabeça, continua marchando, não desista, porque o Senhor não desiste de você. Não deixe o medo te paralisar e nem te dominar. É Ele que usa tudo, todas as coisas como para o seu bem. Acredite nisso, confie em Deus, o gigante vai cair em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Um outro princípio aqui, usa a arma que você tem. Nós vemos aqui em 1 Samuel 17, versículo 40, nós vamos ver que e tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs no alforje de pastor. Davi era um pastor, não era um guerreiro. Certamente, se nós fôssemos lá perguntar para Davi, eu acredito que se falasse para Davi, Davi, você quer lutar com uma funda ou com uma espada? Lógico que ele ia falar, eu quero lutar com uma espada, é muito mais interessante uma espada. Mas naquele momento ele não era soldado, ele nem fazia pertencer ao exército, ele era um pastor, e ele estava acostumado a lutar com uma funda. Use a arma que você tem. Davi usava uma funda, mas ele era perito em usar funda, ele era bom naquilo. O que Deus tem colocado na sua mão para você fazer, seja bom nisso, use isso. Mas Davi não ficou só usando funda. Se nós continuássemos meditando na vida de Davi, nós iríamos ver que ele se tornou um poderoso guerreiro e ele chefiava homens, e agora ele usava, chegou um tempo que ele começou a usar a espada, mas aquele momento era momento de usar a funda. O que Deus colocou nas suas mãos, quem sabe você pode achar isso é pequeno, mas continue, seja bom. Se o que está na tua mão é algo que você acha que não é, mas faça o melhor. Davi era bom com a funda, ele lutou com a funda e venceu. Era pastor, lutou com funda. O que Deus pôs na sua mão para você usar? Use o que você tem. O que está na sua mão para fazer, faça com a sua força. E o Senhor vai te dar a vitória. E depois o outro princípio aqui. Enfrente o inimigo no nome de Jesus. 1 Samuel 17, 45. Vai dizer assim. Davi falando para o gigante, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, Israel, a que você tem afrontado. Então Davi, o gigante ameaçou. Se nós olharmos os versículos anteriores, nós vamos ver que o gigante ameaça Davi, o despreza e fala, olha, hoje mesmo eu vou dar a sua carne para os cães do campo e para as aves do céu te devorarem.
Mas Davi não teve medo. Ele falou para ele a mesma coisa. Falou assim: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afligido, a quem tu tens insultado. Davi, ele sabia que ele servia um Deus poderoso. Davi sabia que aquele gigante não estava mexendo com um exército de homens qualquer, mas estava mexendo com o exército do Deus Todo-Poderoso. Eu quero lembrar isso para você. Enfrente o gigante no nome de Jesus. Você pertence ao exército do Deus Todo-Poderoso. O gigante está pensando que você é qualquer um, mas você não é qualquer um. Você é propriedade do Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus está com você. O Espírito de Deus testifica com o seu Espírito que você é do Senhor e que o Senhor é seu. Aleluia, Jesus. Aleluia, não fique parado, não fique pasmado, não fique pensando que você vai lutar no seu nome, na sua força. Não, o Senhor vai te dar graça, vai te dar sabedoria, vai te dar unção e você vai vencer, vai te dar confiança. É o Senhor que faz tudo, tudo concorre para o nosso bem. Ele usa tudo, todos os meios, usa todas as coisas para o nosso bem. E o gigante vai cair, e Davi foi ali com uma funda e prevaleceu. E depois ele pega a própria espada do gigante e corta a cabeça do gigante e vence. E aquele exército que estava parado ali, com medo, paralisado, quando eles viram um menino cheio do Espírito de Deus lutando e fazendo a diferença, eles lembraram quem eles eram e se levantaram e colocaram o outro exército inteiro para correr. Quem sabe é isso, quem sabe esse gigante tem se levantado contra a sua vida para servir de testemunho, para que outras pessoas possam olhar para a sua vida e possam reconhecer que existe um Deus Todo-Poderoso na sua vida e possam lembrar que eles também são águias, que eles são homens e mulheres de Deus que foram chamados para vencer e eles possam levantar e vencer no nome de Jesus. Não fique parado, esses são os princípios que o Senhor colocou no meu coração para meditar com você. Esses são os princípios, amém? O gigante vai cair em nome de Jesus e que Deus abençoe a sua vida.